Bem, pessoas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Trabalhamos com o que Temos, o nosso podcast, que a gente trabalha com o que a gente tem, ainda que o que a gente tem seja nada. Eu sempre vou repetir isso, porque é isso, a vida é isso. Hoje a gente vai falar sobre uma prática muito importante, uma coisa que parece simples e às vezes até meio clichê e às vezes até muito trabalhado por coaches e aí a gente fica bravo. Mas tem um impacto super importante e real na vida da gente, né? No nosso cérebro, na saúde mental. E a gente vai falar bastante sobre como que isso é estruturado dentro do nosso cérebro e por que é tão importante, que é a gratidão. Então, eu não sou do time gratiluz, fico revoltada, inclusive, com quem é desse tipo de time aí, não gosto dessas coisas. Tenho certeza que a Helena concorda muito comigo, que é a pessoa que está aqui com a gente hoje. E aí, para conversar sobre isso, eu convidei a psicóloga Helena, que também é daqui da nossa clínica, né, da Neuromária, pra gente estruturar melhor a diferença dessa galera que é grato por tudo que existe na face da Terra e pra estruturar o que é ter uma gratidão que é uma gratidão benéfica na vida da gente, né? Então, assim, ela tem uma visão incrível sobre saúde mental e vai poder explicar pra gente como que pequenas práticas vão gerar grandes transformações. E eu adorei essa frase, porque eu pensei nela e falei, uau, impactante. Bom dia, Helena, tudo bem? Olá, bom, eu sou a Helena, trabalho com a TCC, né, atualmente, dou umas pinceladas ali nas contextuais, mas o foco é na TCC mesmo. Legal. E é bom você falar essa coisa do gratiluz, né, porque eu sou a pessoa, acho que, mais negativa que eu conheço, Ju. Olha nossa, isso, gente. Vai falar sobre gratidão, sério, meus amigos vão até estranhar quando eu lançar esse podcast aqui. Tá, eu reclamo de tudo. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu reclamo de tudo, tá vendo, gente? Dá pra ter um pouco de tudo, né? Um equilíbrio, um pouco disso, um pouco daquilo, a gente vai levando, né? Beleza, então vamos lá, ó. Vamos começar com o que a ciência já descobriu sobre gratidão. Vamos conversar um pouquinho com a base. A gente vai começar com base. Então vamos lá. Quando a gente fala de gratidão, a gente não tá só falando de ser educado, né? Não é aquela coisa de tipo, obrigado de nada. Isso é o mínimo, na verdade, né? Pra se viver em sociedade. Mas tem alguns estudos que mostram que a prática da gratidão ativa regiões específicas do nosso cérebro. Por exemplo, o córtex pré-frontal, que é o meu queridinho. Eu amo o córtex pré-frontal, porque ele é responsável por tantas coisas, né? E ele tá ligado à tomada de decisão, empatia. Então, quando a gente é grato, a gente ativa essa área. O sistema de recompensa, né, junto com o núcleo accumbens, que está associado à liberação de dopamina. Então, ser grato também pode ser uma das formas de liberar dopamina, que é o famoso neurotransmissor do bem-estar. Helena, você pode explicar um pouquinho pra gente sobre esses efeitos no cérebro, sobre essas coisas que acontecem assim dentro do nosso cérebro com nossos neurotransmissores, enfim? Ju, essa parte da neuro eu vou deixar para você, mas a gente pode falar aqui num contexto mais geral do quanto que a gratidão é importante para a gente, né? Da gente entender essa gratidão como algo necessário mesmo, e não como uma característica ali da personalidade, né? Que muitas vezes as pessoas pensam dessa forma, como se a pessoa que fosse grata fosse um Buda ali, praticamente, né? É sempre aquele coach motivacional, é sempre nessa vibe, assim. Mas a gente tem um viés muito negativo, né? A gente cresce com um viés muito negativo, assim, de pensar nas coisas ruins antes de pensar nas coisas boas que a gente enxerga, a gente tem do mundo também, né? Então, a gratidão, ela é um sentimento. E por ser um sentimento, ela precisa ser genuína. Por isso que essa questão do dizer obrigada seria gratidão, não é bem por esse caminho, assim. É mais uma coisa de você reconhecer e valorizar o que você tem. E essas coisas boas que acontecem com a gente, elas acontecem o tempo todo, né? A gente só não tá prestando atenção ali a elas. Sim, de fato. E como você falou dessa situação de ser grato a coisas boas e prestar atenção nessas coisas boas, elas aparecem aí pra gente e a gente precisa ficar de olho nelas. A questão da gente estar sempre voltado pro negativo é por uma questão de proteção, né? Então o nosso cérebro ele sempre vai estar buscando proteger a gente de alguma coisa.
Então, quando a gente tem esse viés negativo ativado muito forte, é porque a gente passou por tantas situações estressoras que foram negativas que o nosso cérebro não quer que a gente passe de novo. Então, ele vai deixar a nossa amígdala superativada e a gente vai ficar sempre preocupado se a gente vai passar por isso novamente, né? Então, quando a gente tem a prática da gratidão, a gente desliga um pouco essa situação, essa ativação da amígdala e liga outras áreas do nosso cérebro que vão ajudar a gente a entender melhor as coisas positivas que vêm acontecendo, né? E ver que não é só de tortura, tristeza e sofrimento que a gente vive. Tem outras coisas, né? E por mais que o óbvio, ele pareça óbvio, ele precisa ser dito, inclusive, pra gente mesmo, né? Então, a gente enxergar que uma coisa é boa, você vai olhar e falar, tá, essa coisa é boa, dane-se, e vira as costas e vai embora. Não, você precisa prestar atenção naquilo pro seu cérebro fazer um registro daquilo. Para que quando você precisar, você conseguir fazer a consulta necessária daquele conteúdo para servir de evidência pra gente que quase não fala sobre evidência, né, Helena? Pra gente, quase nada. Quase nada. Evidência pra gente é, sei lá, é bobagem, gente. Não, mentira, a gente fala muito sobre evidência, né? Então a gente precisa desse registro evidencial de que coisas boas também acontecem para enfraquecer um pouco a ideia de que eu preciso ficar hiperativa e ficar procurando e me defender de tudo que está acontecendo, né? E ver como tem essa... Desculpa, Ju. E ver como tem essa ligação assim, com a resiliência, né? Que a gente já falou. Exato. Então, quão importante é a gente ser grato às coisas que a gente tem, enxergar ali o lado positivo da vida também, para a gente conseguir passar por essas situações difíceis, né? Sim, de fato. E é muito importante a gente entender essas situações, né? E na prática clínica, meu amor, você percebe diferença em quem começa a praticar a gratidão? Com frequência, é muito importante. Geralmente esses pacientes, eles chegam pra gente com um viés muito negativo, né? De que a vida é só problema, de que tudo vai dar ruim, pensamentos extremamente pessimistas. E essa prática da gratidão, de você aprender a olhar as coisas boas também, basicamente é a base da TCC ali, né? É a gente regular ali, sair do oposto ali, de só coisas negativas e chegar no meio termo, que, poxa, a vida tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. Vamos olhar para os dois lados ali da situação. E eles melhoram assim o quadro quando a gente vai percebendo, a gente vai fazendo essa modulação e essa questão da reestruturação cognitiva mesmo, de enxergar os dois pontos. Sim. Eu estava até lendo uma meta-análise para falar aqui nesse podcast sobre gratidão. E eles falam, assim, eles chegam ao resultado de que tem 4, alguma coisa na melhora do quadro de depressão, quando as pessoas começam a praticar gratidão, e 6, alguma coisa de melhora com ansiedade. Então, assim, não é uma porcentagem absurda, né? Mas óbvio que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a gratidão, ela não funciona sozinha, né? Sim, mas quando você junta ali com a terapia, com a medicação, nossa, vira um combo maravilhoso. Muito. E que realmente funciona, né? E assim, o fato de você trazer pra gente, né, dados de que melhora em 4% quadros depressivos. Gente, uma pessoa que tá num quadro depressivo, seja de transtorno depressivo ou de sintoma depressivo, ela conseguir prestar atenção em alguma coisa e enxergar algo positivo nessa coisa, já é uma vitória gigantesca. Né? Então, acho que é um ponto importante, assim, da gente pensar, né? Bom, tem um estudo na Universidade da Califórnia que mostrou que as pessoas que praticavam a gratidão tinham um aumento de atividade do hipotálamo. O hipotálamo é uma parte responsável do nosso cérebro que regula, inclusive, os nossos padrões de sono. E você sabe me dizer se isso faz sentido para você, Helena? Essa questão de a gratidão também está relacionada a melhora em padrões de sono, melhora em padrões de memória. Você percebe isso na sua escuta? Na terapia? Acho que quando você diminui o estresse ali, né? Principalmente isso, você vê uma melhora, assim, não somente no sono, né? Mas em todas as áreas da sua vida, em relacionamentos. Enfim, quando você passa a enxergar o mundo ali de forma diferente, o mundo
de forma positiva também, acaba que essas preocupações acabam perdendo espaço ali na sua cabeça, né? E, consequentemente, o seu sono melhora, você vai dormir ali de cabeça tranquila, e todas essas nuances que a gratidão tem na nossa vida. Sim, muito bem. E além da dopamina, a gratidão também parece reduzir os níveis de cortisol. Esse daí é temidíssimo, né? Porque deixa a gente mais estressada. Tá na moda agora, né? Menina, mas também na vida que a gente leva hoje em dia, né? Não tem como não estar estressada, né? E o cortisol, ele também é responsável por uma reatividade emocional. Então, quanto menos cortisol, menos reatividade emocional. Dá pra dizer que agradecer é quase um antídoto, uma coisa pra gente evitar esse caos, né, do cortisol que pode causar pra gente? Tem essa questão mais neurobiológica, né, do cortisol e tudo mais. Mas eu gosto muito de falar sobre valores também. A gente é guiado pelos nossos valores, né? Eu sempre falo sobre isso, sempre vou continuar falando, mas já tá até batido aqui. E quando a gente aprende a olhar para o lado bom, a gente aprende a enxergar as coisas boas que nos acontecem, acaba que a gente também presta mais atenção nesses valores, nessas coisas que são importantes pra gente. Sim. E principalmente nesses momentos de caos, de problemas na nossa vida, é onde a gente mais precisa olhar para esses valores, né, Ju? A gente precisa estar mais atento ali ao que a gente quer, ao porquê que a gente gostaria de continuar aqui na Terra, ao que a gente gostaria de fazer. Então, eu acho que essa questão da gratidão, ela nos ajuda a reconectar com esses nossos valores que a gente já tem. Então, ela nos reconecta com nós mesmos. Sim. Né? É aquela situação da gratidão, ela ser um ponto pra gente voltar para aquilo que realmente importa. Muito bem. Então vamos agora para uma parte de vida real que a gente adora nesse lugar, né? Então, Helena, não é novidade para ninguém que nós estamos falando com uma pessoa que tem transtorno bipolar. O fato de eu ter transtorno bipolar faz com que eu passe muito tempo em períodos depressivos, né? E nos meus períodos depressivos eu não consigo olhar para nada positivo que tem na minha vida. Nada. Então meu último pico depressivo foi de janeiro a março desse ano. Eu estou melhorando agora, né? Então eu estou saindo desse momento depressivo agora. E sempre atenta, sempre com acompanhamento e tudo. Mas assim, cara, podem acontecer muitas coisas boas na minha vida. Nada é bom o suficiente para me trazer um pouco de paz e um pouco de alegria, de vida, enfim, né? Por mais que a gratidão não venha naturalmente, eu sei que eu não consigo pôr em prática essa situação de agradecer. E eu não sou uma paciente dedicada da psicoterapia, reconheço. Então é um parto, tudo que a minha psicóloga pede para eu fazer, olha o absurdo, mas é verdade. Tudo que minha psicóloga pede pra eu fazer, se eu tenho que escrever, se eu tenho que anotar, se eu tenho que fazer esse tipo de coisa, eu não consigo fazer. Por quê? Porque eu vejo isso também como mais uma cobrança, mais um peso para que eu consiga pôr em prática, né? E aí, se você é paciente de alguma psicóloga e se identifica com isso, saiba que é muito importante o psicólogo ter um manejo clínico para saber o que faz contigo para poder te ajudar. Então a minha psicóloga, ela tem outras formas de me ajudar a fazer isso. Só que a gratidão é uma coisa que eu não consigo pôr em prática na minha vida. Eu não consigo. Eu vivo hiperativada. Helena, como que a gente pode transformar essa gratidão numa ferramenta diária, mesmo sabendo que eu fico meses assim, 3, 4, 5 meses em períodos depressivos? O que você pode me dizer assim, que pode me dar uma ajudada fisicamente, assim, tipo, real nessa situação? Que é uma situação que eu passo o tempo todo. E assim, eu percebo a diferença, né? Então, quando acontece alguma coisa muito, muito, muito grande e tá tudo muito certo, eu olho e falo, nossa, gente. Que nem esse ano, por exemplo, o meu apartamento foi entregue. Então, eu fiquei 3 anos, comprei o apartamento, organizamos por 3 anos e não sei o quê. E aí, agora a gente vai poder mudar. Então, em maio a gente consegue, maio ou junho a gente vai mudar, eu e meu marido. A entrega do apartamento é algo muito positivo.
eu consigo enxergar 10% da positividade disso. Porque os outros eu só enxergo o problema e nada funciona. Uhum. É uma dificuldade comum, na verdade, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, assim. Praticamente todos os meus pacientes, nenhum consegue, assim, manter essa constância na prática da gratidão. Mas é porque eu acho também que as pessoas, elas têm essa noção de que você precisa ser grato por coisas muito grandiosas, né? Então, poxa, eu só vou ser grata pela entrega do meu apartamento. Sim! Sendo que semana passada eu tive uma aula com uma professora, eu vou até dar esse exemplo dela, Gabriela, maravilhosa. E ela trouxe que quando a gente percebe o que a gente está fazendo, a gente tende a nos sentir gratos só por prestar atenção. Por exemplo, quando você está muito apertado para ir no banheiro, consegue ir no banheiro e faz aquele xixi gostoso, assim, sabe? De apertado, quando você vai lá. E você respira até fundo depois. É uma delícia. E a gente não presta atenção nisso, né? É uma coisa que passa, assim, a gente não vê que aconteceu. Sim. Então, essa prática do mindfulness, tem até que o episódio com a D, né? Foi com a D, certo? Foi com a Denise. Isso, volte 3 casas, gente. Mindfulness ali, ó. Vamos assistir. Essa prática do mindfulness, do estar aqui agora, né? De você prestar atenção ao que está acontecendo realmente aqui na sua vida e não na sua cabeça, é muito importante. Eu acho que só de ter essa prática mesmo, essa constância de prestar atenção ao que está acontecendo já ajuda. De você olhar o seu gatinho na cama e falar: que fofinho ele dormindo, que eles estão dormindo ali agora. Caramba, como eu sou grata aos meus gatinhos, sabe? Sim. Então, não precisam ser coisas gigantescas. São pequenas coisinhas ali no nosso dia a dia que a gente já se sente grata de alguma forma. Então, a gente precisa fazer eu, no caso, precisa fazer uma readequação cognitiva para poder entender que são as pequenas coisas que contam também, né? E tem alguma outra técnica, assim, tipo, sei lá, diário da gratidão, bilhete, meditação? O que você olha e fala assim: Ju, isso daqui pode te ajudar ou pode funcionar para você ser um pouco mais grata e ter os benefícios disso? Todos esses, né? Eu sempre recomendo diário, porque eu acho que é mais subjetivo, assim, entre aspas. Eu acho que o paciente, ele consegue fazer do jeito dele, né? Não precisa de nada muito estruturado. Mas tem também o pote da gratidão, por exemplo, que é um que eu gosto também, que você reserva ali um potinho no seu quarto, alguma coisa para você colocar, e vai colocando bilhetinhos. Todo dia você coloca um bilhetinho ali de alguma coisa que você foi grata. Então, acho que ajuda até em casos, assim, como o seu, de bipolaridade, a pessoa colocar ali, quando ela está nos estados mais felizes, né, mais tranquilos da vida, eutímicos, e você revisitar também esse pote quando você estiver triste. Então, pode ser aí uma estratégia legal, né, de você fazer, para você revisitar esses momentos e perceber que, poxa, eu tenho isso aqui. Isso aqui é legal na minha vida. Cartas também eu acho muito legal, de você escrever alguma carta. Esse é mais para os escritores, para quem gosta aí da escrita. Mas você escreve por uma carta para alguém que você gosta, agradecendo. É muito subjetivo também, né? E não necessariamente você entrega, não precisa entregar. Só de você se sentir grato por essa pessoa já é alguma coisa. E o mindfulness, né? Mindfulness tá ali no top. Mais uma vez, gosto de 3 casas, mas assim, mindfulness é a base, né? É a base, é exatamente isso. Prestar atenção aqui. E você acredita que a prática da gratidão fortalece a autoestima ou o senso do propósito? Com certeza. Eu acho que quando a gente entende que a nossa vida não é só coisa ruim, nós nos reconectamos com nós mesmos, né? Sim. É muito aquilo de perceber que eu tenho coisas boas, eu sou alguém. Eu reconheço que eu conquistei alguma coisa. E isso ajuda muito na autoestima, né? De você saber ali que você faz parte de algo maior. E não só a sua bolha ali do que está na sua cabeça. Por mais difícil que seja, você acha que
a gente consegue sentir gratidão mesmo em momentos de crise emocional, que nem eu dei o meu exemplo aqui, que eu fiquei 3, quase 4 meses ali em crise depressiva. Você acha que no meio desses 4 meses eu consegui ver alguma coisa de bom, eu consegui agradecer por alguma coisa, além do obrigado ao entregador de comida? Eu te pergunto, Ju, você acha que você conseguiu enxergar ali alguma coisa? Menina, eu parei pra pensar sobre isso enquanto a gente tava conversando, né? E eu acho que só de coisas muito grandes, assim. Eu acho que, mas de fato foi porque eu não parei pra fazer isso, né? Eu acho que se eu tivesse parado pra fazer isso, talvez eu teria achado, né, a gratidão pela barriguinha do gato pra cima, sabe? Porque a gente que é gateiro, a gente é muito grato. À noite. A gente é muito grato pela barriguinha do gato pra cima, né? Ou então por ter um lugar pra estar, então por ter uma casa, por ter um espaço, por ter um marido que me apoia em tudo, né? São coisas que, olhando agora, eu percebo. Eu não sei se eu conseguiria perceber isso em meio a uma crise, como a que eu estava vivendo. Mas acho que vou precisar de outra para testar. Outra crise. Vamos fazer o seguinte, você faz o pote da gratidão, vai colocando lá as afirmações do dia. E aí a gente faz o teste na próxima para ver se funcionou ou não. Exatamente. E como uma boa pessoa bipolar, eu não vou me enganar pensando nunca mais eu vou ter crises na minha vida. Desculpa, gente, a gente é grato quando ela passa, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde volta porque é um desequilíbrio, né, de neurotransmissor, então não tem muito o que fazer, né? E sempre dá certo no final, né? E sempre dá certo no final. Então... Tem um jeito certo de praticar a gratidão, Helena? Ou é importante só que seja verdadeiro? É importante que seja verdadeiro, genuíno, né? A gente já comentou sobre essa questão aqui no início, mas por ser um sentimento, ele é muito subjetivo, né? Ele é muito próprio de cada um. Ninguém sente a tristeza da mesma forma, ninguém sente a alegria da mesma forma, assim como a gratidão também, vai ser uma coisa muito particular de cada um. E os motivos também são muito particulares, né? Eu tô falando aqui do gato pra cima, com a barriga pra cima, mas cada um vai ter ali o seu motivo e a sua história de vida, né? O gato com a barriga pra cima pra gente funciona. Pra minha mãe já não funcionaria, porque ela tem muito medo de gato. Então aí já não... Exato. Então aí já não funcionaria. Ela tem cachorro? Não, a minha mãe ela não tem nenhum tipo de bichinho, porque ela realmente tem medo de pets, de maneira geral. Ela tem muito medo. Ela foi arranhada quando ela era muito criança. E aí ela acabou ficando com essa na memória. Então o gato chega perto dela. Então eu tenho uma das minhas gatinhas aqui, que é a Aurora, que é a estagiária. Não a psicóloga, que é a Leia. A estagiária. Ela sobe no colo de todo mundo porque ela adora seres humanos, né? Que é o Frajolinho. Ela adora seres humanos. Então ela sobe no colo das pessoas. E aí teve uma vez que ela subiu no colo da minha mãe, porque minha mãe veio me visitar por conta do meu aniversário. E a minha mãe parou e começou a balançar as mãos, tipo, tira, no desespero. Gente, porque ela tem trauma mesmo. Então, talvez o gato com barriga pra cima não funcione para pessoas com gatos. E é muito de você descobrir ali, né? Não tem muito pra onde fugir. Você vai falar com o seu terapeuta ou pensar aí da sua casa. Exatamente. O que faz sentido pra você, né? Quais são as coisas que você se orgulha ali de ter ou que você se sente bem por tê-las. Muito bem. E nenhuma dessas coisas passam por uma tema, né? Então não é, vou ser grata pelo ar que eu respiro. A ideia não é essa. A ideia é você realmente enxergar coisas boas para ajudar o seu cérebro a entender que ele está seguro. Né? Que é muito importante. Outra coisa interessante é que a gratidão muda o jeito que a gente se relaciona, né? Então, a neurociência já mostrou que as pessoas gratas, elas são mais propensas a serem empáticas, a praticar o perdão e tem menos comportamento agressivo. Então, quando você consegue regular os seus sistemas, né, regular o seu cérebro, você evita essas explosões, né? A gente vê bastante isso na clínica, né? Então, quando alguém começa a desenvolver a gratidão, os vínculos ficam mais leves, ficam mais recíprocos, a pessoa consegue entender mais a visão do outro, né? Você percebe isso com seus pacientes também? Eu acho que é muito de você ver a outra pessoa como ser integral, né? Com coisas ruins, mas com muitas coisas boas também. Sim. E voltando para esse viés de negatividade, a gente tende a olhar muitas pessoas com esses olhos de
tudo que ela fez de ruim pra mim. E nada do que ela pode ter feito de legal também. Tudo bem que às vezes as pessoas são só ruins mesmo, acontece. Sim, faz parte. Mas isso, algumas gente, vezes... vocês estão ouvindo de 2 psicólogas que às vezes as pessoas são só ruins mesmo. Mas o que eu posso fazer, sabe? É histórico, é construção, são valores, entendeu? E aí vai depender da opinião de cada um, porque os seus valores podem bater com os valores dos outros ou não. É muito subjetivo, gente, é isso. Não, pode ser que ela seja ruim só pra essa pessoa específica mesmo, pra pessoa Exato. que tá ouvindo isso aqui agora. E seja boa em outras áreas também, mas... Só pra fazer um parênteses aqui nessa situação. É importante. Bom, você como psicóloga consegue usar a gratidão como uma ferramenta terapêutica? Tipo, como parte de um plano de tratamento? E se você pudesse, tem algum caso, alguma coisa assim que você já atendeu, que você já viu, que você usou a gratidão e deu uma ajudada de alguma forma? Eu gosto muito de usar em casos de estresse ou de ansiedade e principalmente depressão, né? Sim. Eu acho que facilita muito nessa reestruturação cognitiva mesmo. Do paciente parar com esse viés negativo, com essa visão em túnel de que tudo é ruim, e ir ali para um lado mais positivo. Não gosto muito de falar sobre isso. Fica meio tóxico nessa positividade tóxica. É muito mas né? olhar para um lado mais realista da vida, né? De que existem coisas boas e ruins. A gente entra nessa questão aí. E eu acho que a gratidão sozinha não funciona, né, Ju? Não. Acho que isso já é muito esperado. Mas dentro de um plano terapêutico, ali dentro de todas essas outras estratégias que a gente faz, funciona muito bem. As pessoas, elas realmente entendem ali a realidade, elas veem a realidade de uma forma mais palpável ali mesmo, né? Sim. E não só essa ideia de que, mas tem coisas boas, mas eu não sei exatamente quais são, eu nunca senti que eu tenho coisas boas. E é isso, né? Elas passam a sentir, ao invés de só ver que essas coisas boas existem. Elas sentem ali também o quanto que é legal você estar vivo e você ter um gatinho com a pega pra cima, você ter um marido que te apoia, ter amigos, enfim. É legal, assim, é muito bonitinho de ver o progresso dessas pessoas, né? É verdade. Tem alguma forma da gente ensinar a gratidão, sei lá, para pessoas mais jovens, que nem, por exemplo, no meu caso que eu trabalho com adolescentes, será que eu consigo ensinar de alguma forma isso para eles? Né? Ou então, no caso, para crianças, por exemplo, crianças negativíssimas, assim, né? Porque acontece. Ou até adultos mesmo, que não praticaram a gratidão na vida e não sabem como é. Tem alguma forma de ensinar isso? Eu acho que com crianças, principalmente com exemplo, né? Se você é um pai aí, uma mãe que tá assistindo, lembre-se de fazer atividades em família, com coisas boas, e não só focando ali nos problemas, a gente tem muito disso, né? De não ter tantas atividades, assim, que falem de coisas boas e não só tentem resolver os problemas. Sim. A gente fica muito nessa tecla, assim, de resolução de problema, mas e o que já funciona? A gente fala do que já funciona. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, para crianças. Mas eu acho que para adolescentes e adultos, Ju, essa psicoeducação de que vai ser aos poucos também é importante. Que você não vai virar Buda do dia para a noite. Isso não vai funcionar. Eu não sou Buda, a Juliana também não é Buda. Jamais. Então, querendo ou não, é prática e constância, assim. A gente precisa praticar essa gratidão. Não é algo que vem ali do divino, que você se sente iluminado e você vai começar a ser grato do dia para a noite. Você vai precisar de constância, você vai precisar de técnicas ali que te ajudem, colocar um despertador no celular e anotar ali a sua gratidão. Então, aquelas técnicas, né, do pote, da carta, eu acho que se adequam ali a qualquer idade, mas ter em mente que é uma prática e que ir aos poucos é importante. Você não vai começar a agradecer ao universo do nada. E como você falou em relação a exemplos, para mim que trabalho com adolescentes, é importante lembrá-los do que está acontecendo, né? Então, tipo assim, nossa, mas eu tirei... isso aconteceu essa semana. Eu tenho uma paciente que ela tem 12 anos
e ela tava desesperada porque ela tirou 6.7 em português. Cara, mas tu gabaritou a prova de história, por que você não olha pra isso? Não, 7, eu passei por ponto 7, não deu certo, eu não fui bem na prova. Tá, mas você gabaritou a prova de história. Você pode, por favor, olhar pro diabo da prova de história, por gentileza? Tu gabaritou a prova de história, gata. Ah, mas era fácil. Não era fácil. Era difícil. Você estudou muito. Reconhece, seja grato pelo que está acontecendo contigo em relação à prova de história e entenda que a nota de português não está te definindo. Né? Então é um processo que eu precisei fazer com ela. Eu só não nomeei como gratidão, né? Porque isso acontece muitas vezes. A gente faz as coisas, mas a gente não dá nome para elas. Então eu não olhei para ela e falei assim, olha, agora nós estamos trabalhando a gratidão. Seja grata, garota. Não. Mas ela entendeu que ela fez uma coisa boa e ela ficou feliz com aquilo, ela se sentiu realizada com aquilo, ela viu que aquilo era importante e que ela fez algo importante, ao mesmo tempo em que o outro, não é que ele não é tão importante, mas ele tem o mesmo peso daquilo que foi bom também. E é esse equilíbrio que a gente precisa buscar quando se trata de gratidão, né? Tem muito essa questão da palavra mesmo, né? As pessoas têm muito medo, assim, da gente falar gratidão e elas acharem que a gente tá entrando ali numa pira good vibes de... Virou coach. Então tem esse receio, né, de falar de gratidão. Acho que poderia até trocar esse termo, sabia? Poderia ser uma coisa mais... Sei lá, menina. Não sei, vamos pensar sobre. A gente vai precisar achar outra palavra pra pôr no lugar, né? Bom, Helena, pra gente dar uma amarração, assim, dar um tom interessante pra nossa conversa aqui. Tem alguma história, claro, sem identificar ninguém se você quiser, que marcou você, assim, mostrando como a gratidão ajudou alguém a se curar ou se reorganizar emocionalmente? Eu tenho. Tá. E eu não queria trazer nenhum exemplo de paciente, na verdade, Ju. Queria trazer um exemplo pessoal. Que lindo, gente. Sabe o que isso quer dizer? Que não é só eu que estou beirando as fofocas aqui. Vamos lá, por favor. Não, falei no início do podcast, né, que eu sou uma das pessoas mais negativas que eu conheço. E realmente, assim, eu tenho muito essa questão de reclamar de tudo, de ser muito negativa. Isso desde criança, assim, sempre foi meio que um traço de personalidade. Ele quase que um traço de personalidade meu. Meu Deus. E quando eu entendi, assim, que as coisas que me aconteciam podiam ser boas, isso melhorou, assim, o meu humor em 1000%. Mesmo vivendo uma vida pacata e saindo de casa de 6 em 6 meses, eu entendo, assim, que tem coisas boas que me acontecem durante o dia, né? Então, essa questão do mindfulness, do diário, me ajudou, assim, de verdade, pessoalmente, a perceber as coisas de forma mais real, né? Do jeito que elas aconteciam mesmo. Então é isso, fica aqui o exemplo pessoal, tá? Não estou falando da boca pra fora. Real, assim, alguma coisa assim, Ju, antes eu via desse jeito e agora eu vejo desse, já que a gente tá falando de você, vai. Eu acho que entra muito nessa questão da comparação, né, Ju? Então, poxa, fulaninha tá indo pra Disney e eu tô aqui na minha casa. Como assim? A minha vida é muito pior que a dela. Mas não, poxa, eu tenho 4 gatos. E aí? Ela tem 4 gatos? Não. E mesmo que ela tenha, não são os seus gatos. Não são os meus gatos, exatamente. Poxa, um xixizinho, sabe? Levantar da cama e fazer um xixizinho. Nossa, que delícia que eu tô vivendo agora. Sabe, como é gostoso fazer xixi? Comer uma comida que eu não comia faz tempo, que eu gostava muito e não comia. Nossa, que comida gostosa! Sabe, quando você começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes, assim, muda muito a sua cabeça. Sim. E você passa a entender que você não é só as coisas ruins ali que te aconteceram ou que você acha que você é. Então é tudo isso que a gente falou aqui, resumido em uma pessoa, que sou eu. Eu adorei. Perfeito, muito bom. Muito bom, Helena, que delícia de conversa, eu adorei, sério. É sempre um prazer te ter aqui, cara, você é ótima, pontual, concisa, você explica muito claramente as coisas, cara, é muito bom, é muito bom.
acho que ficou claro que a gratidão não é só uma palavra bonita, é um treino emocional, cerebral e até espiritual, se alguém quiser levar para esse lado aí também. Pode também. Pode, leva também. Tá liberado, é subjetivo, gente. Opa, é subjetivo, né? E aí, assim, Helena, muito obrigada pela participação. Você foi maravilhosa. Ai, obrigada, Ju. Eu que agradeço, eu também adorei. Foi muito legal, foi muito legal. E se você que tá ouvindo quiser começar, o convite é bem simples, né? Escolhe uma coisa só, por menor que ela seja, e agradeça hoje por ela. Eu acho que é assim, né? Então hoje, quando o seu gato virar de barriguinha pra cima, seja grato, porque gatos não viram de barriguinha pra cima se não tiver confiança no tutor, ok? Então seja grato. Comece com uma coisa, eu acho que é importante. Se você acha que mais alguém poderia se beneficiar do nosso podcast, de ouvir essa conversa, para que a pessoa possa também ser menos hiperatividade, ter uma ativação menor, né, da parte mais primitiva do nosso cérebro e ter uma ativação maior de coisas que são positivas para ela, pode mandar um podcast para ela também, que a gente está à disposição. E eu queria deixar aqui os nossos Instagrams, muito importante, porque Helena está arrasando no Instagram dela. Por favor, gente, vá lá ver que tá muito bonito. Finalmente! Depois deu quase matar ela. Mentira, gente. Mentira. Não matei não, mas cobrei, viu? Enchi muito o saco dessa garota e agora tá lá, ó, lindíssimo. Ai, eu tô tão orgulhosa, gente. Sabe aquele negócio praticamente obrigada, né, Ju? Mas tudo bem, eu precisava. Tá vendo? É isso. De nada, viu? Tá? Faz obrigada, parte do processo Ju, obrigada. Então, Instagram pra vocês. Psicologia.neuromarian, pra vocês seguirem a gente. Psicologia.neuromarian. E o da Helena. O meu é psi.rasten. Peraí, errei. Psi.Helena Rasten com H. E H-A-S-T-E-N. N, perfeito, isso. Vai. Psi.Helena Rasten. Você encontra ela também no Instagram, vai seguir para ver as coisinhas que são muito a cara dela. E os nossos posts continuam ali. Então tem post dela também lá no Instagram da nossa clínica. E se você estiver precisando de um psicólogo para chamar de seu, chama a gente. Tamo aí. Certo? Estamos aqui. Helena, muito obrigada pela participação, amor. Beijo e até a próxima. Tchau, obrigada, gente. Obrigada, hein? Ju. Tchau. Tchau.